Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. 45 entidades entregaram aos governadores do Brasil um pedido de renovação do Convênio 100. Convênio esse que reduz a base de cálculo sobre insumos utilizados na agropecuária. Minertal tem uma nova linha de suplementação mineral, o Minerblock. JBS vai monitorar pecuaristas na região amazônica. Melhoramento genético e indicadores econômicos mais importantes na criação a pasto. É o que nós vamos falar hoje no programa Agora Agro, que já está no ar. Foi divulgado essa semana um manifesto de 45 entidades aos governadores do Brasil pedindo a renovação do Convênio 100, que reduz a base de cálculo sobre insumos utilizados na agropecuária. Esse convênio ICMS número 100 de 1997 dispõe sobre a redução de 60% no trânsito de produtos entre estados de vários defensivos, insumos agrícolas, insumos pecuários e genética, e também produtos do agronegócio. A validade vai até 31 de dezembro deste ano. Já o convênio número 52 de 1991, válido também até 31 de dezembro deste ano, reduz a base de cálculo do ICMS em até 8,75 entre região, nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais. Segundo os signatários, para que a produtividade agrícola do Brasil continue avançando e a produção de grãos siga aumentando, é preciso manter custos competitivos ao produtor rural. Dados levantados agora pela equipe econômica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esses dados são deste ano, demonstram que, na hipótese de não renovação do Convênio 100, haverá um impacto direto aos produtores na ordem de 16 bilhões de reais, considerando alguns segmentos da cadeia agrícola, sem incluir a atividade de pecuária. E entre os efeitos da renovação estariam um aumento de 11,2% nos custos de produção da soja, por exemplo, lá no Mato Grosso, de 12,8% para o leite lá no Rio Grande do Sul e de 11,4% para o milho na Bahia. E agora eu vou conversar com Sérgio Morgulis. O Sérgio, ele é diretor da Minertal, e nós vamos falar sobre o Minerblock. O Minerblock é uma linha de suplementos mineral em bloco composto com aditivo melhorador de desempenho de forma adequada para cada categoria animal. E com uma meta de desempenho e estação do ano potencializa esse rendimento do rebanho. E é justamente sobre o Minerblock que nós vamos conversar. Sérgio Morgulis, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um produto que já está há algum tempo no mercado, mas que para muita gente é novidade ainda. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Sérgio, de maneira geral, a mineralização do rebanho, assim, de maneira geral, ela poderia ser melhor do que é hoje. Ainda nós temos aí muitos pecuaristas dando um salzinho só para fazer uma tapeação com o animal. Quer dizer, eu faço que dou um mineral bom para minha vaca e minha vaca faz de conta que dá leite para mim. Tem muita gente ainda fazendo isso, não tem? Na realidade, tem muita gente que ainda não faz controle de consumo, não tem meta de consumo, não tem meta de desempenho, ou seja, dá o mineral mais por desencargo de consciência do que realmente para suplementar os nutrientes que estão faltando e poder maximizar o desempenho do animal. Bom, e o que a gente observa também é que
empresas, vamos dizer assim, as fabricantes de minerais, de produtos minerais para o rebanho bovino, quer de leite, quer de corte, elas vêm, vamos dizer assim, se modernizando, produzindo produtos cada vez melhores, produtos cada vez mais eficientes, fazendo com que animais ou deem mais leite ou tenham uma velocidade maior de ganho de peso. No caso da Minertal, vocês lançaram, vamos dizer, uma linha de produtos em bloco. Seria mais ou menos um bloco de cimento, aí 30 por 30, 40 por 40. E para muita gente pode até parecer estranho. Caramba, que jeito que eu dou isso aqui para o rebanho? É mais ou menos por aí. Me fala um pouquinho sobre o Minerblock. Então, é um bloco, né, que ele é rígido, né, ele é duro, e o animal lambe esse bloco. Dependendo da dureza do bloco e da palatabilidade, o consumo vai ser maior ou menor. A vantagem do bloco é que ele é resistente à chuva, né? Diminui o risco de intoxicação por ureia, por exemplo. Dá para ter uma frequência de fornecimento mais alongada, ou seja, dá para fornecer cada 10, 15 dias, você faz renovação dos coxos, não exige coxos cobertos, então tem vantagens práticas, né? Que ajudam muito a administração do suplemento na fazenda. Por exemplo, agora na época da seca é muito difícil controlar o consumo do suplemento, porque a escassez de pastagem, a qualidade dos pastos faz com que os animais consumam mais suplemento do que necessitam muitas vezes. E com o bloco, como o consumo é controlado pela dureza, esse estouro de consumo não é tão acentuado. Então, são uma série de vantagens de manejo. Mas os nutrientes fornecidos são basicamente os mesmos, ou seja, a ingestão de nutriente na dose adequada, na quantidade adequada, é quem promove o melhor desempenho dos animais. Os nutrientes que limitam o desempenho dos mesmos. Sérgio, eu acho que para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo nesse momento, o sujeito deve estar pensando assim, a pessoa que está nos vendo agora. Caramba, é um bloco duro de cimento. Aí o animal vem, dá uma lambida, vem outro, dá outra lambida. Quer dizer, é diferente daquele produto, vamos dizer, em pó. Diferente daquele produto em pó. O animal, ele consegue, vamos dizer, suprir as necessidades dele, mesmo ele sendo um produto, vamos dizer, meio duro, parecendo assim uma rapadura. É importante. Nós temos que ajustar a formulação e a dureza do bloco para ter a ingestão adequada, com certeza. Sim. Se não tiver uma formulação adequada, ele não vai comer a quantidade desejada e o resultado vai ser limitado. Portanto, é muito importante conseguir obter a ingestão e ter a dureza adequada para ter o consumo certo. E qual é o tamanho desse bloco e quanto, vamos dizer o seguinte... Qual é a altura dele, o tamanho dele? Como é que ele é? 30 por 30, 40 por 40? Mais ou menos 30 por 20 por 25 de altura. Varia com o tipo de bloco, se é um bloco proteico, se é um bloco único e exclusivamente um mineral aditivado, ou se é um bloco proteico energético. O tamanho varia um pouco por causa da densidade dos ingredientes utilizados, mas ele sempre vem com 25 quilos, tá? Tá, e outra coisa, em relação a preço. Por exemplo, se eu pegar um produto na forma tradicional, vem numa embalagem, num saco, por exemplo, com as mesmas características físicas, químicas e biológicas, tanto o Minerblock quanto esse produto tradicional, convencional, vamos dizer assim. Em relação a preço, se equiparam? Não, o bloco custa um pouco mais por causa da tecnologia, porque vai melaço nele. Inclusive, o melaço é uma das formas de ser mais atrativo para os animais, sim, né? Então, ele tem um custo um pouco maior, sim, né? Ao redor de 20% a 25% maior, dependendo do tipo de produto. Porém, a simplificação no manejo e a garantia na ingestão, né, é muito importante. Por exemplo, se chover, não tem risco de intoxicação por ureia, por exemplo. Vem uma chuva inesperada na época da seca, você pode dormir em paz desde que o bloco esteja colocado no lugar onde não junte água. Esse é um ponto muito importante. No local onde o bloco fica, não pode juntar água. O bloco não pode ficar submerso na água, porque aí ele perde as características dele. Tá, tudo bem. Bom, eu conversei com o Sérgio Morgulis. O Sérgio é um dos diretores da Minertal. E a Minertal tem aí o Minerblock.
Tenho certeza absoluta que muita gente não conhecia essa nova tecnologia. Sérgio Morgulis, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa e eu espero tê-lo mais vezes aqui, trazer muitas novidades que eu sei que a Minertal tem. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a JBS, que está monitorando cerca de 50 mil propriedades rurais. Vamos falar também sobre melhoramento genético na pecuária de corte. O Agora Agro volta já já. É um minuto só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando umas almazinhas do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. A JBS, líder global de proteína animal, ela está monitorando atualmente cerca de 50 mil propriedades inseridas na região amazônica, o que corresponde a mais ou menos 45 milhões de hectares. Só para você ter uma ideia, isso representa uma área do tamanho da Alemanha. E a JBS está monitorando essas propriedades para evitar adquirir gado proveniente de áreas desmatadas. Agora, a JBS ela quer dar um novo passo. Ela quer rastrear também os fornecedores indiretos, como aqueles pecuaristas que vendem bezerros para os fornecedores da JBS. E de acordo com a presidência da Friboi, os trabalhos devem ser concluídos em 2025. Até o final desse ano agora, será finalizada a plataforma verde. E a partir de janeiro de 2021, vai começar a ter a adesão dos pecuaristas. Os fornecedores da JBS deverão autorizar a plataforma que incorpora tecnologia blockchain para preservar a segurança dos dados a acessar as guias de trânsito animal, as GTAs. A JBS não vai acessar o número de cabeças e nem o sexo do animal, somente a parte ambiental da fazenda da qual ele comprou. Se existe trabalho escravo ou está em uma zona de preservação, terra indígena ou área embargada, o compromisso da JBS é dentro do bioma e é estender para o fornecedor desse fornecedor. A companhia vai fornecer assessoria jurídica e ambiental para os produtores que precisarem fazer regularizações. Não vai ter nenhum custo. A JBS vai apoiar para poder mostrar o que pode se fazer de bem na pecuária brasileira. A presidência da Friboi destaca que o produtor terá até 2025 para se adequar
e corrigir possíveis problemas. Só a partir de 2026, ter aderido à plataforma verde será uma condição de negócio com a JBS. E para aderir ao programa verde da JBS, o presidente da Friboi recomenda aos pecuaristas que procurem as unidades da JBS nos 9 estados que estão dentro do bioma amazônico. Ele disse: procure a nossa unidade, a nossa área de sustentabilidade daqui até o mês de dezembro agora, para tirar dúvidas. A partir de 2021, a JBS começa a trabalhar e vai informar o pecuarista de problemas e assim ir corrigindo. E agora eu vou conversar com Tamires Miranda Neto. O Tamires Miranda Neto, ele é veterinário, gerente de pecuária da CFM, e nós vamos falar sobre melhoramento genético e indicadores econômicos mais importantes na criação a pasto. Tamires Miranda Neto, conhecido como Neto, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema muito importante que é melhoramento genético, mercado da pecuária de corte. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Antônio? Boa tarde. Agradecemos aí o espaço e a oportunidade de falar sobre o melhoramento genético e um pouco do que a CFM tem feito aí do trabalho de melhoramento com o Nelore aqui no Brasil, Antônio. Neto, de maneira geral, basicamente quase todo pecuarista, basicamente quase o Brasil inteiro já ouviu falar na CFM. Uma empresa importantíssima que já vem há longas datas fazendo um trabalho de ponta, um trabalho de melhoramento genético na raça Nelore, e principalmente aqui no Brasil, onde 70%, 80% do rebanho é constituído pela raça Nelore. Me fala aí um pouquinho do trabalho da CFM, há quanto tempo ela já vem fazendo esse trabalho de melhoramento genético? Perfeito, Antônio. A CFM está no Brasil desde 1908, então são 112 anos de dedicação à atividade agropecuária no país, né? A família iniciou os trabalhos aqui no Brasil com o frigorífico e teve nessa atividade aí até por volta do início dos anos 80, o frigorífico Anglo. O frigorífico Anglo hoje não opera mais, mas é uma marca, inclusive, que faz parte aí do portfólio do JBS, do Friboi, a quem você fazia referência agora há pouco. Então, apesar de ser algo que remonta muito tempo atrás, é importante falar de onde que vem a CFM, porque isso mostra um pouco da cultura e do DNA da empresa até hoje, né? Uma empresa, são fazendas que vieram da indústria, então a forma de administrar e a forma de enxergar as atividades primárias, não só a pecuária, mas também a cana-de-açúcar e o eucalipto, que são as atividades que nós tocamos hoje, sempre foram tocadas de forma muito profissional e buscando o melhor resultado por hectare, né? Obviamente, sempre respeitando alguns pontos que são chaves e sempre foram. Você está mencionando agora algumas regulamentações e algumas coisas que estão sendo impostas, inclusive o Friboi está tomando algumas ações. E na CFM, essa preocupação que nós sempre tivemos com o meio ambiente está sendo refletida justo agora, quando todo mundo está preocupado aí em regularizar suas fazendas. As nossas estão regularizadas e nunca foi plantado nenhuma árvore, porque nós temos, na verdade, excedente de reserva florestal. Então, existem algumas preocupações com o meio ambiente, com o bem-estar animal, com o bem-estar dos nossos funcionários, né, da nossa equipe, mas respeitado tudo isso, nós buscamos o melhor resultado por hectare, né, por área que a gente trabalha hoje. E na pecuária não é diferente. Então, o trabalho de melhoramento genético da CFM foi moldado com base nisso, em maximizar resultado, Antônio. Bom, ô Neto, em média, quantos animais vocês comercializam por ano? Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia do tamanho da CFM. Então, a CFM é uma empresa hoje com 28 mil cabeças. Todo esse rebanho está voltado para a produção de genética, e aquilo que não se transforma em genética, aquilo que não é touro,
nós vendemos 1.400 touros por ano. Os animais que não são certificados e comercializados como touro vão para abate. Então, a receita da CFM na pecuária é isso aí, são 1.400 touros por ano. Os animais da safra que não viram touro vão para abate, bem como todas as fêmeas que não emprenham todos os anos ou que não atendem todas as nossas exigências de desempenho genético, né? Então, esse é nosso negócio de maneira resumida. Bom, então eu acho o seguinte, para dar uma resumida, eu acho que uma pessoa que adquire um touro da CFM, basicamente ele pode comprar de olho fechado, que é um produto garantido, né? Antônio, é a marca de qualidade da CFM. Sim, você deve imaginar que nós vendemos aí 1.400 touros, a gente vende alguma coisa em torno de 10 a 12 touros em média por parceiro, né, por cliente por ano. Então a gente tem relação aí com 140 clientes todos os anos. E existem vários tipos de clientes, todos eles são muito bem-vindos e nós procuramos nos adequar à demanda de cada um. Mas tem muitos deles que pensam exatamente dessa forma que você resumiu super bem agora. Se vocês se preocuparam com o trabalho, se vocês certificaram que esse animal é bom, então agora eu vou resolver aqui no pequeno detalhe, mas o que está aí disponível à venda, a gente sabe que já passou por uma peneira muito forte, né? Então, tem muita gente que sim, isso a gente valoriza muito, Antônio. Inclusive, uma coisa que reflete isso é que 62%, 65% até, depende do ano, dos animais que nós vendemos, desses 1.400 touros, vão para clientes que já compraram CFM. Então, isso mostra realmente a confiança que existe no nosso trabalho. E hoje, confiança e qualidade é basicamente 100% de qualquer negócio. Bom, eu conversei com Tamires Miranda Neto, conhecido como Neto. Ele é veterinário, gerente de pecuária da CFM, de uma das mais importantes, vamos dizer assim, empresas de melhoramento genético do país. Neto, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e nós vamos deixar abertas aqui as portas do nosso programa para quando você tiver alguma informação, e eu sei que tem muita, nós estaremos aqui para recebê-la, ok? Muito obrigado, Neto. Nós que agradecemos, Antônio, e certamente estaremos juntos aí em breve. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Tá ok, um abraço, obrigado, Neto. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: se você acredita que pode, você tem razão. Agora, se você acredita que não pode, também tem razão. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.